do FGTS? Como é que funciona isso? Meu nome é Pedro Saliba, eu sou advogado, e nesse vídeo você vai aprender o que é essa revisão do FGTS que tá todo mundo falando. Se você é novo ou nova aqui, queria te dar boas-vindas. Esse é o Posso Processar, um portal de educação jurídica e cidadania digital. Vou te convidar a se inscrever aqui no canal para mais dicas sobre os nossos direitos de forma prática e sem enrolação, ativar as notificações para saber sempre quando tiver vídeos como esse, e também dar uma curtida se você gostar desse vídeo porque me ajuda bastante. Nesse vídeo você vai aprender o que é o FGTS, como funciona o processo, quanto você poderia receber mais ou menos, quem tem direito, como solicitar os documentos necessários e se há chances ou não de você ganhar. Primeiro, o que é o FGTS? FGTS é a sigla de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Esse é um direito trabalhista previsto no artigo 15 da Lei 8.036 de 1990, que determina que todas as pessoas que trabalhem de carteira assinada, a empresa, o empregador, precisa pagar 8% do salário daquele mês em uma conta. Essa é uma conta sua. É como se fosse uma poupança, só que ela é um pouco diferente. Especialmente porque você não pode tirar esse dinheiro a qualquer momento. Muita gente tira esse dinheiro especialmente ou quando é mandado embora sem justa causa, ou outras situações excepcionais, como por exemplo, a aposentadoria ou quando você vai fazer o financiamento. Esse dinheiro, quando ele fica guardado, ele fica rendendo. Isso acontece em outros tipos de investimento também, como a poupança, Tesouro Direto, CDB, CDI. E todos esses investimentos, eles têm rendimentos diferentes. O FGTS usa o TR, que é taxa referencial, e esse é um valor menor do que a inflação. E é isso que está causando toda essa questão. Por quê? Porque quando você guarda o dinheiro no FGTS, na verdade você está perdendo dinheiro, porque a inflação come esse dinheiro. Imagina que você guardou R$100 debaixo do seu colchão e esqueceu esse dinheiro durante 10 anos. O que você comprava com R$100 10 anos atrás não é o mesmo que você compra com R$100 em 2021. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar na descrição o canal da Nath Finanças, que ela é especialista nisso e ela explica tudo isso melhor do que eu. E como eu falei, o FGTS não é um tipo de dinheiro que você pode pegar a qualquer momento. Então, trabalhadores e trabalhadoras acabam se prejudicando por conta dessa taxa. O processo de revisão do FGTS fala exatamente sobre isso. E como é que funciona esse processo na prática? Vou explicar para vocês, mas antes eu queria dizer que se você por acaso entrar com um processo de revisão do FGTS, não significa que você vai processar a empresa que você trabalha ou que você trabalhou. Então, não se preocupa com relação a isso. Você vai processar o fundo do FGTS, a empresa nem vai saber disso. Por que estão falando tanto desse processo de revisão do FGTS? Esse processo ele já existia há muitos anos, só que recentemente o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, marcou um julgamento para repercussão geral desse caso. O que isso significa? Repercussão é um instrumento jurídico que o STF pode usar. O STF é a corte mais importante. Então o STF tem a palavra final sobre a lei. Quando ele usa o instrumento da repercussão geral, o que acontece? Imagina que tem vários, milhares de processos no Brasil inteiro há muitos anos a respeito da revisão do FGTS. Todos esses processos eram julgados por juízes e juízas diferentes. E às vezes cada um deles ou delas interpretava esse processo de forma diferente. O STF, ele verifica quando tem vários processos acontecendo ao mesmo tempo, e aí ele pinça alguns casos e fala o seguinte: olha, eu vou julgar esses processos daqui, só que o que eu disser para esses processos vão valer para todos os outros ao redor do Brasil. E aí a gente diz que isso é uma decisão vinculante. Por que vinculante? Porque vincula, porque obriga juízes e juízas ao redor do Brasil a interpretarem a lei de acordo com o STF. Por que eu estou falando isso? Porque dependendo do índice que o STF decidir aplicar, significa que você pode ter muito dinheiro a ganhar. Porque milhões de brasileiros e brasileiras trabalharam de carteira assinada entre 1999 e 2013. Se foi esse o seu caso, de repente você tem direito sim a atualização desse índice. Aqui eu vou fazer um parênteses, porque eu estou gravando esse vídeo no dia 10 de julho de 2021. Então, se você estiver vendo esse vídeo depois, pode ser que o STF já tenha julgado. E se você está vendo antes do STF ter julgado, significa que não tem nada certo ainda, tá?
falta a decisão final. Vou explicar isso mais na frente, mas agora eu quero que você veja quanto dinheiro pode ser que você receba. Eu fiz aqui uns cálculos usando a calculadora do cidadão do Banco Central do Brasil. Eu fiz duas simulações, uma com R$1.000 na conta e outra com R$10.000 na conta. E eu usei como base uma pessoa que trabalhou em 2005. Então, digamos que a pessoa ela tenha trabalhado em 2005 e aí ficaram R$1.000 na conta dela do FGTS, porque por acaso ela esqueceu desse dinheiro ou não conseguiu sacar. E esse dinheiro ficou até hoje, 2021, tem R$1.000 lá guardados. Com o TR, esse valor corrigido vai ser R$1.174,76. Ou seja, esse dinheiro rendeu R$174. Se a gente aplicar o índice IPCA, que é o índice do IBGE, esse dinheiro vai se transformar em R$2.405,26. Olha a diferença, 1.174, 2.405. E eu estou fazendo esse cálculo usando R$1.000 de referência. Se a gente transforma isso em R$10.000, não vai para 11.700 e pouco, vai para R$24.000. Eu sei que você deve estar se perguntando se você tem dinheiro no FGTS e qual é esse valor. Então espera aí que eu vou te mostrar daqui a pouco. Antes, eu preciso falar quem é que tem direito a isso. Já falei um pouquinho antes, mas eu quero reforçar. São pessoas que trabalharam de carteira assinada entre 1999 e 2013. Então, se você trabalhou, mas não era de carteira assinada, você não tem dinheiro no FGTS. Outra situação é se você trabalhou e, por acaso, a empresa não depositou esse dinheiro. Nesses casos, você vai precisar entrar com uma ação judicial para pedir esse dinheiro. Mas eu queria dizer que também serve para quem, por acaso, já tirou esse dinheiro. Como eu falei, existem algumas situações específicas que você pode tirar esse dinheiro. Se você tinha esse dinheiro nessa época e tirou para pagar um financiamento, ou então tirou porque você foi demitido ou demitida, você também pode pedir a revisão dos valores enquanto eles estavam rendendo lá no fundo do FGTS. Tá gostando do vídeo? Conhece alguém que você sabe que trabalhou de carteira assinada entre 99 e 2013? Vou te pedir, por favor, para compartilhar esse vídeo. Primeiro porque ajuda muito no meu trabalho, mas também principalmente porque muita gente não sabe disso. Então compartilha nos grupos de Zap e se quiser me segue lá no Instagram também, que eu dou outras dicas por lá. E uma coisa super importante é você entender até quando você pode pedir esse dinheiro. No direito nós temos um instituto chamado prazo de prescrição, que é o tempo limite que você pode pedir um direito. A maioria das decisões que fala do STF garante um prazo de 30 anos para o pedido de revisão. A grande questão é a seguinte: como o STF vai julgar isso e vai ter repercussão geral, muito provavelmente vão decidir que apenas quem entrou antes da decisão deles vai poder pedir essa revisão. Por isso que é muito importante que você veja isso o quanto antes. O julgamento ainda não foi marcado, só que um processo judicial você não abre de um dia para o outro. Faz em 2, 3 semanas, às vezes até um mês, para juntar todos os documentos, fazer tudo certinho e entrar com o processo. Então, se for o caso, já começa a juntar os documentos que eu vou falar daqui a pouco e depois segue as dicas para entrar na justiça. Agora eu vou falar especificamente como é que você solicita. A primeira parte, que é a mais importante, é juntar os documentos. Quais são esses documentos? Já aproveito e tira um print da tela para você deixar salvo, se quiser também vai estar na descrição. E eu vou deixar também uma arte pro WhatsApp, que assim você consegue também compartilhar junto do link pro vídeo para as pessoas verem com mais detalhes. Primeiro são os documentos de identificação. Você vai precisar da sua identidade, CPF, comprovante de residência. Isso qualquer processo judicial precisa. Depois você vai precisar de uma cópia da sua carteira de trabalho, especificamente a página que aparece o número do PIS. Outra coisa que é muito importante é o extrato do FGTS. Para você conseguir o extrato do FGTS, você tem algumas formas. A primeira e mais fácil é pelo aplicativo do FGTS. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Isso daqui que vocês estão vendo é o site oficial da Caixa Econômica Federal, que também vai estar na descrição. E qualquer dúvida, vocês têm que falar diretamente com a Caixa Econômica. Também tem outras opções, como mensagem do celular e o site da Caixa. Outro documento que você vai precisar é de um cálculo de atualização dos valores. Esse cálculo você pode fazer com um contador ou com uma contadora. Você pode também usar alguns sites de internet para fazer isso, mas a minha recomendação muito sincera é que você procure assistência jurídica. Esse tipo de caso você pode entrar sem advogado no Juizado Especial Federal. Só que como envolvem cálculos, envolvem questões importantes, é um valor que pode inclusive passar do limite para você entrar sem advogado, a minha recomendação é que você procure
uma advogada ou então a Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União são advogados e advogadas que prestam serviço gratuito. Na verdade, você já pagou por esse serviço com os seus impostos. Então, você pode procurar a DPU, eu vou deixar o link na descrição. Mas o que acontece? Tem muitos advogados e advogados particulares fazendo o que a gente chama de contrato de risco. É um contrato que você não paga imediatamente, você paga se você ganhar. Nesse tipo de contrato, normalmente, nós ganhamos mais dinheiro. Por quê? Porque o risco é grande. Caso você não ganhe a causa, a gente também não ganha dinheiro nenhum. E aí a gente acaba trabalhando sem receber nada. Normalmente, tá? Normalmente, os valores giram em torno de 30%. Então, 30% do que você ganhar iria para o advogado ou advogada. Mas isso depende de cada profissional. O que você tem que saber é que o Código de Ética da Advocacia proíbe que a gente receba mais do que 50%. Ou seja, se o advogado pedir mais da metade do dinheiro que você ganhar, você pode fazer uma denúncia para a OAB. Mas normalmente, como eu falei, gira em torno de 30%. E aí a grande pergunta, tenho chances de ganhar? Tem um monte de vídeo no YouTube falando que você pode ficar rico, que você vai receber uma bolada por processando o FGTS. Mas assim, primeiro, não tem nada garantido, tá? O STF não decidiu ainda. Eu não tenho bola de cristal, então realmente tem que esperar para ver como é que o STF vai decidir. A outra questão é que depende do seu salário naquela época e de quanto tempo você trabalhou e se você tirou o dinheiro do FGTS ou não. Por exemplo, uma pessoa que ganhava 3 mil reais e trabalhou todos os meses de 1999 a 2013, ela vai ter tipo uns 40 mil reais na conta do FGTS dela. Então, essa pessoa pode ser que leve uma bolada mesmo. Mas se uma pessoa entre 99 e 2013, ela só trabalhou 2 anos de carteira assinada e recebia R$1.000 por mês. Essa pessoa vai ter R$1.920. Ela não vai levar uma bolada. A questão é, esse dinheiro é seu. E se você tem a possibilidade de receber uma revisão a respeito dele, qualquer 100, R$200 é dinheiro. Então não deixa de ver isso. Dá uma olhada no seu extrato do FGTS. Manda esse vídeo para outras pessoas, vai ter uma arte no WhatsApp também para vocês mandarem. O conteúdo que eu faço aqui é de graça e eu faço realmente porque eu sei que esse dinheiro faz falta. E daqui a um tempo você pode ter mais 200, 300 reais para reformar uma parede, para comprar um celular novo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, eu espero que você tenha gostado, que tenha sido útil. Não esquece de curtir, compartilhar, comenta aqui também se você já entrou com a ação, como é que tá sendo isso. E até a próxima. Tchau!